queria que você abrisse tua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, para a gente refletir a respeito de uma conversa de Jesus com os seus discípulos. Marcos, capítulo de número 16, verso de número 15. Que eu apenas seja uma voz direcionada por Deus para que o Espírito Santo seja o alimento que você precisa e a água para saciar a tua sede. Que eu somente seja isso, um instrumento. A gente nunca pode esquecer que todo vaso um dia foi barro e que a glória é do oleiro. Então a gente precisa entender isso. Quando você olha para alguém, você precisa entender: aquele vaso que hoje está formado, um dia ele nasceu barro. Então nós não estamos aqui sem que o Senhor tenha tocado suas mãos em nós, se nós seríamos apenas barro. Então, Marcos capítulo de número 16, versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quero deixar isso como texto áureo para a gente, como um texto básico, aonde a gente vai pegar essa palavra e entender em que contexto ele está dizendo. E temos que ter uma coisa chamada aplicação. O texto ele ocorre dentro do seu tempo, do seu contexto. Eu não posso mutilar, eu também não posso inserir e descontextualizar. Regra básica para qualquer tipo de homilia, para qualquer tipo de texto sagrado: eu não posso nem mutilar o texto, cortar o que o texto está dizendo, e eu não posso inserir para descontextualizar o texto em questão. Então ele está dentro de uma temporalidade, e essa é uma mensagem de Jesus aos seus discípulos naquele tempo, que eu preciso entender que para mim, eu não posso criar uma aplicação inexistente. Eu preciso olhar para o texto e entender que o texto também é aplicável, sim ou não. Porque existem textos bíblicos que não são mais aplicáveis para a gente, porque estava dentro do seu contexto cultural, como por exemplo, toda vez que a gente falar de sacrifício, a gente está falando dentro do seu tempo, não é aplicável hoje, porque Cristo é o sacrifício perfeito. Então você não pode pegar nenhum texto do Antigo Testamento e contextualizar que você tem mais para fazer sacrifício hoje. Não tem. Então você tem que ler o texto dentro do seu tempo e, claro, entender o contexto dele. Depois de Cristo acabou o sacrifício perfeito é Cristo. Então não temos nenhum texto para nos dar valia que nós temos que continuar sacrificando frango, sacrificando gado, sacrificando cordeiros em prol de adoração a Deus. Isso acabou. Então quando você lê um texto do Antigo Testamento ou no Novo Testamento citando esse tipo de sacrifício, ele não é para aplicação contextual. Eu não tenho que aplicar esse texto dentro desse contexto, tenho que entender sua tipologia, o que ele mostra, o que ele indica a respeito desse sacrifício. Por isso que Cristo é o sacrifício perfeito, que acabou todo aquele contexto que era no Antigo Testamento. Para se cobrir o pecado, se perdoar o pecado do homem, era necessário um sacrifício. Então qualquer religião que você veja pregar hoje, pautado na Bíblia, podem pautar em qualquer coisa. Na Bíblia não temos mais condições de aplicar isso no Novo Testamento. Amém, igreja? Então Cristo está dizendo aqui para quem? Para quem é discípulo. Ele está falando: olha, vocês têm uma ordem, e a ordem é essa: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Só que aí vem um contexto para a gente entender. De qualquer jeito, de qualquer forma, não. Esse é o grande problema. Que eu não posso dizer para você que toda igreja hoje é uma igreja séria. Não posso. Só existem médicos bons? Só existem advogados bons? Por que a gente vai dizer que toda igreja é uma igreja boa? Então você tem que ignorar o texto de Apocalipse 2 e 3. Ele vai exortar a igreja através do anjo da igreja, sobre responsabilidade do anjo, ou seja, mensageiro. Não é ninguém que voa, peninha branca, auréola na cabeça. Esquece que essa visão angelical que criaram para você, romanizada, esquece isso, irmão. Esquece essa figura. Esquece. É por isso que alguns não identificaram anjos, e o Senhor vai dizer: alguns serviram anjos, mas como eles não viam com a asinha, né, aquela visão meia pica-pau, tem aquele anjinho branquinho, esquece isso, irmão. Tá? Agora, ele está falando para os discípulos pós-morte, irmão. Obrigado. Coisa linda, né? É só o Luciano mesmo. Se tiver outro é genérico. Aí a Bíblia vai dizer que ele aparece aos seus discípulos e direciona eles. Porque preste atenção aqui numa coisa: a todo momento a gente precisa ser redirecionado, porque a gente tem uma facilidade muito grande de perder foco.
Quem aqui tem o hábito de começar e não terminar? Levanta a mão. Qualquer coisa que seja. Entra na faculdade, pum, cancela. Entra na academia, acho que aqui não. Todo mundo está bem, está todo mundo com o abdômenzão malhado, ninguém aqui abandona a academia no meio do caminho. E você sabe que você faz isso com tudo? Quando você tem perfil de procrastinação, que é adiar as coisas, lançar para amanhã aquilo que você deveria fazer hoje, isso não é uma habilidade, isso não é uma virtude, isso é um vício. Isso é extremamente destrutivo para você. Deixa eu falar um negócio aqui para você, escuta, olha para mim aqui. Quem tem mania de procrastinação, tem grande facilidade de frustração. Ou você muda o seu perfil, ou eu quero dizer uma coisa para você, você vai chegar no final da sua vida triste por causa de você mesmo. Não coloque Satanás em causa e nem tampouco Deus. Foi porque você não teve foco em fazer aquilo que Deus te direcionou a fazer para alcançar o resultado que Deus te prometeu. Sem entender isso, irmão, você vai parar de botar na conta dos outros aquilo que é responsabilidade sua. Procrastinar não é uma virtude, é um vício, e que não te proporciona alcançar os propósitos que você deseja. Porque muito mais do que você receber é uma promessa. Você precisa entender que você precisa caminhar para que a promessa aconteça na sua vida. E esse comportamento é seu. Você precisa entender isso, irmão. Para de franquear isso, que a culpa é do seu pai, porque teu pai um dia disse que você era um mequetrefe, que você seria um Zé Ninguém. Para, porque a partir de hoje você sabe tomar decisões. E quando você toma decisões, você escolhe o que é bom ou ruim para você. Você pode ter recebido uma palavra que você não gostaria, mas caminhar sobre essa palavra é uma decisão. Porque do mesmo jeito você recebeu muita palavra que poderia ter mudado a tua história, ter virado a chave, e você continua, infelizmente, simplesmente preso à palavra segundo as suas próprias conveniências. Acabou. Você não pode evitar cenas traumáticas. A gente está falando muito hoje de uma série de fatores, psicologizando demais a coisa. A gente tem que entender que existem fatores espirituais e existem fatores naturais, que todos eles têm o seu aspecto. Mas a gente tem que parar com esse negócio e começar a entender. Você é aquilo que você busca ser, você também faz uma escolha de crer, e sobre o que você crê, você precisa viver uma vida de fé. Pronto! A gente tem que resumir muita coisa. A gente está escutando demais, tem muita gente de outra ciência dando pitaco aqui, quando deveria ter sido a gente que deveria ter feito isso na vida deles. Acabou. A gente está cientificando a Bíblia. Parar com isso. Jesus está dando um direcionamento e uma ordem para ele ir de pregar, mas não é de qualquer jeito. Por quê? Porque tem um texto que Paulo vai ensinar a Timóteo como que deve ser quem vai pregar o Evangelho. Não deve ser um homem dado a muito vinho, que maneja bem a palavra, homem de uma só mulher, bom testemunho, cheios do Espírito Santo. Então, peraí. Se a gente não tiver gente assim, à frente do que quer que seja, quem disse que Deus está nesse negócio? Igreja fecha? Fecha. Por que elas fecham? Se as portas do inferno não podem prevalecer sobre a sua igreja, a sua. A gente precisa entender isso. Então, ter muita igreja que escandaliza era melhor que elas não existissem. Deixa eu dizer isso aqui para você. Talvez isso pode te contrariar, pode te trazer um inconformismo, mas você precisa entender. Ter muita igreja que infelizmente não caminha na direção que Deus quer, isso não soma, isso atrapalha, isso subtrai, isso diminui. Ainda dá mais trabalho para a gente, que depois tem que refazer aquilo que a igreja não deveria ter feito. Mas como não é a igreja, não foi a igreja que fez. Foi alguns, que infelizmente a Bíblia vai dizer que dão mau testemunho a respeito. Alguns que inclusive são da sinagoga de Satanás, pregando um falso, se não é evangelho, então não existe negócio de falso e verdadeiro. Não é o evangelho, porque a Bíblia vai dizer através do apóstolo Paulo: se vos pregarem outro evangelho, senão aquele que ele estava pregando, é maldição. Então quando ele está dizendo para nós ir de pregar, ele não disse de qualquer jeito, de qualquer forma. O leiguismo, ele não é sinônimo de ignorância. Espera aí, me explica isso, pastor. Você pode não ter o conhecimento teológico, mas você precisa ter o conhecimento bíblico a respeito. Você pode não saber falar grego, você pode não saber falar hebraico, mas você precisa entender o que o texto está dizendo, senão você vai falar o quê? Batatinha? Quando nasce, esparrama pelo chão? O evangelho não é pregado assim, irmãos. O evangelho não é pregado assim. Gente humilde prega o evangelho? Prega. Pastor Israel Silva, meu pastor, dormiu no Senhor esse ano, pastor. O homem analfabeto aprendeu a ler na Bíblia.
Porque ele disse: Senhor, eu quero ler a tua palavra. Ele era analfabeto, não sabia ler, abriu a Bíblia e começou a ler. E Deus deu a ele, dentro do seu analfabetismo, da impossibilidade de estudar, a capacidade de ler. E aquele homem era letrado na Bíblia, mas escrevia mal o nome. Então eu não preciso dizer para você o que eu vivi, irmão. Agora eu não posso dizer para você que tem a capacidade de estudar, que você precisa se tornar um preguiçoso de querer que isso seja para todo mundo, que isso não é regra, não é doutrinário. Então, para a gente ir pregar o Evangelho, a primeira coisa que a gente precisa é que o Evangelho esteja pregado, porque é muito mais fácil você pregar o que você vive do que pregar o que você diz. A maior pregação do Evangelho é seu testemunho, irmão, bota isso na sua cabeça. Os caras eram conhecedores porque eles eram judeus. O fato de serem alguns desses homens chamados pescadores, eles não eram totalmente leigos, porque o processo da transmissão oral era cultura, é cultural. Então, se é cultural, o cara nasce e no contexto cultural ele é inserido. No Brasil, o catolicismo, irmão. Nós somos de raiz culturalmente dos seus 500 anos, de uma raiz colona, Portugal. E Portugal com o seu catolicismo apostólico romano. É só a gente estudar um pouquinho de história. Não estou nem pregando teologia nem Bíblia para você não, estou falando de história que você aprendeu no colégio. Por causa disso, o leiguismo fazia com que as pessoas se submetessem a uma questão religiosa, de submissão e subserviência, aquilo que eles não tinham nem sequer intimidade, que era intimidade com o texto e o Deus do texto. Então eram ladainhas, e até hoje continuam, onde as pessoas simplesmente seguem e dizem amém. Agora aqui que você está dizendo amém, eu nem sei, porque antigamente era pregado no latim. Então um contexto da comunicação é o emissor, receptor, e automaticamente eu preciso entender isso que está sendo, a mensagem. Mas se a mensagem não for pregada no idioma, como é que o receptor entende? É fácil da gente entender. Por que eu estou fazendo essa breve introdução para você? Porque a gente lê o texto, ide pregar o Evangelho. Então vamos ler o texto? Abre aí sua Bíblia comigo, em Marcos 16, que a gente lê e chega lá. Então vamos entender o texto? Vamos. Porque se a gente achar que tudo é obra do Espírito Santo, a gente fica aqui, ó. Vem em mim, Espírito Santo. Me capacita, faz tudo que eu preciso. E tu nada. Você já viu um monte de crente fazendo prova sem estudar, achando que é o Espírito Santo que tem que fazer a prova para ele? E que quando o menino que estudou, rapaz, comeu o livro, é ímpio, mas comeu... Não, ele não pode passar. Por que ele não pode passar? Isso é prova para a igreja? Ele está ingressando no ministério? Não. Se ele tem conhecimento a respeito do fato, você, que é preguiçoso, que acha que é o Espírito Santo que tem que fazer a prova para você, Deus é justo. Quem é que tem que passar? Não entenda errado as coisas não, pelo amor de Deus, senão você fica aí se lascando. Senhor, a mulher que tu me deste. Foi, né, filho? Conhece no boteco de short curto e agora quer uma mulher crentona. Não leu na Bíblia julgo desigual, não? Adora outros deuses. E você que adora o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então vamos ler o texto. Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Está falando de Cristo. No primeiro dia da semana foram ao sepulcro. Na manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram. Deixa eu só voltar aqui, irmão. Lembra que eu falei de procrastinação? Parece que está tudo solto. Não, está não. Sabe qual é o grande problema? É que as pessoas deixam de caminhar com fé para ver as pedras do sepulcro serem arrancadas. E elas deixam de caminhar porque tem pedra travando o sepulcro. Então, para você que gosta de procrastinar, deixar para amanhã, porque você acha que o dia de amanhã é o dia de ser feito, ou porque a dificuldade vai te impedir de fazer, você precisa entender que você determina de não viver o milagre. Porque se você caminhasse enxergando que as adversidades é uma realidade, mas que Deus é o sobrenatural, você romperia as adversidades e cresceria em fé. O problema é que quando a gente não quer, qualquer adversidade é motivo para a gente ficar. É ou não é?
Aqui não, mas lá fora. Mulher está com cólica, irmão, de Buscopan não dá jeito. Dá um cartão sem limite, Black Friday. Dá, pra você ver. Olha, ele até passou. Estou até melhor. Porque longe é onde eu não quero ir, perto é onde eu quero chegar. Pastor, está generalizando? Sua mente te deixa generalizar, eu não. Mas a gente sabe quando a gente age por conveniências. Não caminho porque tem pedra no sepulcro. Vou lá fazer o quê? Eu me preparei toda para ir lá ungir o corpo. Mas infelizmente tem pedra. Sabe o que acontece? É porque quem crê que um milagre vai acontecer, se prepara para viver o milagre. Porque milagre precisa estar preparado para viver. Talvez você não tenha escutado muito sobre isso. Mas a fé te promove viver o milagre. E você precisa, com fé, estar preparado para viver o milagre. Porque se você viver o milagre que a fé proporcionou, sem ter fé, você não acredita que foi Deus que fez. Você olha e fala, não, isso aqui deve ter sido a juntura, a conjuntura, e os fatos e tal, e cálculo matemático, para tentar justificar o que é milagre. Então nós vamos caminhar. Porque quando a gente se caminha, esforça-te que eu te ajudo. As pedras, as adversidades da vida vão sendo arrancadas por quem pode realizar o milagre. E Ele faz isso. Elas não deixaram de ir, porque uma pedra fechava o sepulcro. E olhando, viram que a pedra estava vivendo o milagre. Eu não posso, mas Ele pode. Sabe o que a Bíblia diz para mim e para você? Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. O homem faz muitos planos, mas de Deus vem o querer e o efetuar. Eu não posso, mas para Deus nada é impossível. Acabou. E entraram no sepulcro e viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhe, não vos assusteis, buscai Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. E não está aqui, eis o lugar onde o puseram. Mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro, isso aqui eu achei lindo, irmão. Isso aqui é apaixonante nesse texto. A Bíblia vai terminar, dentre os discípulos. Se eu errar, me corrija. Qual foi o último discípulo que fala com Jesus? Dois discípulos, o último foi? E fala para negar. Por que Jesus, quando ressuscita, chama logo alguém que o negou? Não é intrigante isso? Primeiro cara que ele diz, chama Pedro de volta. Você chamaria alguém que te negou para estar perto de você? Você queria mais que ele se lascasse, irmão. Tu não me negou? O cara que me traiu se precipitou, suas vísceras foram arrancadas, seu drama, se eu não me equivoco, chama-se o vale. O outro cara me negou, que era esse cara perto de mim. Chama João, né? Pousava a cabeça no ombro. Sabe por quê? Porque Jesus, diferente de como a gente faz, chama para perto quem a gente quer longe. Chama Pedro. E aí ele continua. Que ele vai adiante de vós para Galiléia, ali vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, do qual tinha expulsado 7 demônios. Isso aqui também eu achei super interessante no texto. Diferentemente de como a gente julga, Maria Madalena para a gente é sempre a prostituta. Ela é sempre contextualizada para a gente como se Maria Madalena fosse a prostituta. Mas a gente não classifica como aquilo que fez o Senhor a obra dela. Aquela também que ele expulsou 7 demônios. Sabe o que isso aqui mostra muitas das vezes para a gente? É que por mais que a gente vença no mesmo lugar, os estigmas nunca deixarão de nos acompanhar por causa da mente dos homens. Então, às vezes, no lugar que você caiu, fica difícil de você ficar por causa dos estigmas que as pessoas vão gerar.
Mas nunca esqueça que você foi responsável por aquilo, pelo comportamento que você teve. Eu sempre digo às pessoas que às vezes querem que algumas tenham alguns comportamentos com elas depois de suas quedas. Ou seja, elas escolhem errar, elas erram e ainda exigem que os outros ajam como elas desejam. Egoísmo demais, né? Mas a gente precisa entender uma coisa: quem somos nós para gerar estigmas? Será que você suporta o estigma que te dão? Mas a Bíblia é linda que ela diz: aquilo que vos querem que vos faça, faça você primeiro. Sabe o que acontece? Muita coisa é reflexo do que a gente merece. Guarda essa palavra que eu quero falar no teu coração aqui da parte do Espírito Santo. Toda obra que você faz volta para você. Lembra quando fez obra de amarração? Você fez, ela volta. Porque a Bíblia é universal no que se diz respeito a alguma série de contextos e exclusiva para outros. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, passa a vida fazendo mal e não quer que a conta chegue, não quer que aquilo reverbere para você em retorno, vai retornar, cara. Vai retornar. Tem gente aí fazendo magias negras, fazendo um monte de coisa e achando que isso só vai atingir o outro. Não retorna. Retorna, irmão. O problema é que quando chega o retorno, ninguém quer pagar a conta. Ninguém quer pagar a conta. Pastor, me dá uma base bíblica. Davi, quer mais? Chegou a conta, Davi. Deitou com prazer e agora chora com angústia e dor. Porque o que você gerou com prazer, hoje você perde com dor, choros e sofrimentos. Continue sendo teu Deus, te perdoei, Davi. Mas o preço da justificação foi caro. O menino morreu. Então a gente precisa entender. A gente precisa contextualizar, a gente precisa mergulhar. Prega-se apenas um Deus de amor, mas eu queria dizer para você: se não te pregar um Deus de justiça, você não está falando do mesmo Deus. Porque Ele é justiça, Ele é justo. Aqui tem uma ordem para eles. E partindo anunciou, estou no 10, tá? Do versículo 16. Capítulo 16, versículo 10. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes, chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles que iam pelo caminho para o campo. Vocês conhecem também a história do caminho de Emaús. Indo eles, anunciaram aos outros, mas nem ainda eles creram. Finalmente apareceu aos 12 e, estando assentados à mesa, lançou-lhes em rosto sua incredulidade e dureza de coração, porque não haveram crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide a todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. A quem ele falou isso? Serve para todo mundo? Serve para todas as pessoas? É uma ordenança universal. Mas ele está falando com discípulos, gente que conhece ele, gente que sabe quem ele é. Então, nessa visão missional que a gente está recebendo, ir a todos os povos e fazer missões não significa ir de qualquer jeito. Nós precisamos entender isso como igreja. E um dos grandes problemas que reverbera hoje nas igrejas é o resultado de algumas que tinham portas, que tem púlpito, tem gente lá em cima no púlpito, mas não é uma igreja. Porque o que prega não prega a Cristo, é anatemismo, permissividade, flexibilidades excessivas, falta de temor, de tremor dentro efetivamente daquele contexto, posturas inadequadas, interesses, conveniências. Isso não é igreja não, irmão. É por isso que nós vivemos hoje um povo que não aguenta ser exortado. É por isso que nós, ao invés de termos crentes, temos clientes. Por quê? Porque não é como a sua vida deve ser, mas aquilo que você oferece. E quer que eu te diga uma coisa? A verdade é essa: o povo tem o que merece, irmão. Reclama do político, mas tem resultado do seu voto. Reclamam de tantas coisas que são de responsabilidade nossa.
cultura nossa, infelizmente. Então Jesus está falando para discípulos que tinham, primeiro, escolaridade com Ele. Eles tinham experiência com Jesus, irmão. Eles tinham caminhado com Jesus. Eles conheciam Jesus. Eles foram discipulados por Jesus. E mesmo tendo todo esse contexto, vão passar por um tempo de dor, de sofrimento, de tristeza, porque Jesus havia morrido. Então o que eu quero dizer para você? Passar por momentos de tristeza e de perdas, isso não é ausência de Jesus. Porque vida com Jesus também nos gera isso. Mas a gente cresce com Ele em todos os momentos que a gente passa. Porque Jesus não abandonou nenhum deles aqui, porque de repente eles esmoreceram mediante a sua morte. Mas Jesus foi ao encontro deles e disse: irmãos, vamos embora. Eu deixei uma mensagem para vocês. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Samaria, Judéia, os confins da terra. Ele disse, ressuscitando os mortos, curando os enfermos, cuidando dos órfãos, viúvas, pregando o evangelho, do qual o Espírito Santo é aquele que convence e que Deus traz crescimento. Atos dos Apóstolos, eles faziam a obra e Deus trazia crescimento para a igreja. Aí eu pergunto para você, qual é o ide? Eu quero concluir que Deus deixou para você. Ide aonde? Lembra aqui que Antioquia, como grandes cidades, eram cidades portuárias, a sua cultura era a pesca. Piscicultura que fala, né? Uma coisa bem interessante para a gente. Você não é pescador, mas Deus quer te fazer um pescador aonde você está. Tem uma missão lá em Brasília, sediada, que inclusive a filha do pastor Amauri, lá da sede, é hoje a atual presidente. Chama-se Tente Internacional. Entra aí depois, .org. Qual é o foco da Tente? Pegar profissionais, empresários e profissionais em suas áreas e enviá-los a países, principalmente da Janela 40, para que eles sejam missionários através de suas funções profissionais. Aí eu pergunto para você, aonde você está, é tudo o que você precisa para fazer missões. A gente tem que parar com essa cultura do gramado do outro. Eu queria estar fazendo... Não, você quer fazer turismo, você fala, irmão. Quero fazer missões lá na Disney, eu também quero. Na Torre Eiffel, quem não quer? Em Veneza, que maravilha, irmão. Olha aí, passeando pelas cachoeiras. Quem não quer fazer missões aí, irmão? Você não está querendo fazer missões, você quer fazer turismo, bancado às vezes pela instituição. Nós precisamos entender que aonde eu estou, eu tenho tudo que eu preciso para fazer o que Deus mandou, gente. O resumo da visão missional é essa. Mas o senhor está se caindo em contradição, que o senhor disse que não é de qualquer jeito. E o que você tem feito com tudo que Deus tem te proporcionado? Sabe qual é a maior frustração de um pastor em transição? Quando ele vai para um outro ministério, uma outra igreja da mesma denominação que ele vai assumir, é ele olhar para trás e ver que o resultado de tudo que ele lutou não ficou plantado. Fala, rapaz, esses caras não entenderam nada. Qual prova bíblica que eu digo isso para você? Está Jesus aqui dizendo, rapaz, vocês não entenderam nada, irmão. Que esse texto aqui fala disso, vocês não entenderam nada. Eu vou de novo, vou avisar para vocês, eu vou para o Pai. E a missão é essa, ir de pregar o evangelho, ou seja, pega tudo que eu gerei em vocês e transborde para o mundo. Tudo que eu gerei em vocês, vocês precisam transbordar para o mundo, ali fica o legado. Você imagina, Deus me chama, como foi o Pedro Henrique? Deus diz assim, acabou seu tempo em Cabo Sul, quero que você vá para uma outra igreja. Sabe o que eu vou olhar e vou dizer? O que ficou lá? Se eu transbordei naquele lugar, vai haver legado e vai ter discípulo. Agora, se eu não cumprir o meu propósito, quando a gente automaticamente sai, o que fica? A gente chorando, resmungando, partidarismo, preocupação com quem vem. A gente não entendeu a mensagem. Então eu quero encerrar dizendo para você, você está ouvindo, e só para que você entenda, ainda tem mais 2 lições, elas vão ser ministradas, tá, irmão?
próximo domingo pela manhã tem escola dominical, não vai ter culto à noite. No dia 31 tem escola dominical pela manhã e vai ter culto à noite normal. A única coisa que nós não vamos ter é no dia 24 culto à noite, para que você possa estar com a sua família. Mas as duas lições vão ser ministradas. Pode ter isso no teu coração. Hoje o que nós fizemos foi antecipar a nossa celebração do nosso café de comunhão. Foi só isso, porque trazer esses irmãos dia 24, alguns podem estar viajando ou não, ficaria mais difícil. Então nós fizemos dia 17 o encerramento do nosso café de comunhão. Escola dominical continua os próximos domingos. E se você puder estar e quiser estar, seja bem-vindo. Mas a gente precisa entender isso, irmãos. Você não precisa escutar mais uma palavra para fazer tudo o que você já escutou, já entendeu, só precisa querer. Para a gente poder entender, eu falo alguma coisa com a Ju. A Ju diz, não entendi. Ô Ju! Aí ela vai falar, pastor, eu não disse que eu não ouvi. Eu disse que eu não entendi. E aí tem gente gritando com gente que não está entendendo. A gente precisa entender isso. Tem muita coisa que você não pratica porque você não quer entender, você já entendeu. Porque quando você não ouve, eu tenho que falar mais alto para você ouvir, senão você não vai me entender. Como é que você entende o que você não ouve? Então você imagina, a Renan está lá, aí passa assim para ele, ele vai dizer, qual é a pergunta? Ele não entendeu. Mas não é a questão de eu gritar que vai fazer ele entender. A mensagem do Senhor Jesus suave já entrou no seu coração. Então o que falta para você fazer? Aí parece que está solto. Falta você abandonar a procrastinação e começar a ter atitudes. Falei isso aqui. Rapaz, você não é resultado do que você fala, você é resultado do que você faz. Porque tem muita coisa que a gente fala, mas a gente não. Teoria da academia, já viu? Essa é a história que todo ser humano chega em dezembro, que fez um propósito no ano anterior, ele chega revoltado. Não, esse ano de 2023, quando entrar, eu vou fazer academia, já até projeta, né? Bota até a foto da Gisele Bündchen, assim, ó, pá, meta. Quando vai chegando, em novembro já começa, não sei para que essa mulher fica assim. Olha aí, ó. Tanta picanha nesse mundo, tanta dobradinha, desperdício. Eu não quero isso para mim, não. Para quê? Para não ficar frustrado. Porque no meio do caminho, a gente abandona as nossas metas. No meio do caminho, a gente abandona o propósito. No meio do caminho, a gente projeta frustrações. Essa é a realidade. Está fazendo conta para virar o ano? Você então acredita que na virada do ano, todos esses quilos que nós adquirimos ao decorrer da vida vão, ó, novo design, novo shape. Vai, irmão. E tem uns que apelam logo para a tia Cibu. Cibutramina, né? Aleluia, né? Quero dizer um negócio para você, irmão. Deus está só te proporcionando mais tempo para você fazer o que você já devia estar fazendo. Você já não precisa escutar mais uma palavra. Você só precisa fazer valer a palavra que você já escutou. O que você já ouviu é suficiente para você alcançar tudo que Deus te prometeu. Não é o pregador, não adianta, irmão, não é gritar aqui com você que é unção. A unção gera transformação. A unção de cura gera transformação do enfermo. Por isso que ele vai exatamente dizer a respeito da variedade de dons e de chamados para cada um. E Deus tem falado comigo, Deus tem falado com você, a gente só precisa fazer. Deus vai me revelar que eu tenho que ir lá na Índia fazer missões? Pode, mas meu irmão, já falou para você que é no Alcântara? Vai fazer missões no Alcântara. Já falou que é lá na casa que você habita, no meio da sua vizinhança, no meio da tua parentela, é lá que você deve fazer. Você não precisa de mais nada do que você já recebeu, você só precisa entender que tudo que você precisa, Deus já te deu. O restante é caminhe que Ele tire pedras, Ele acrescenta provisões, envia cooperadores. Deus é maravilhoso em reagir às nossas atitudes. E eu encerro dizendo para você, continuo pregando, que Deus é reagente. Vou continuar dizendo isso para você, Deus é reagente.
Deus é reagente. Lá no livro do Gênesis ele foi o agente que trouxe a criação de tudo. E agora sobre a ação da criação ele reage. Por isso que ele vai dizer para Josué: esforça-te, que eu te ajudo. Reação. Esforça-te, que eu te ajudo. Vai chegar agora finalzão de 2023. Se o Senhor chega hoje e diz assim para você: me apresenta os frutos, o que você apresenta para Ele hoje? Adianta você trabalhar na lavoura e não gerar fruto? Adianta você dizer: Senhor, guardei a semente, estou te devolvendo, tá? Ele vai dizer: inútil. Para outros ele vai dizer: o que você granjeou? Outros 10, servo bom e fiel. Recebe do inútil. O que você ganhou na sua família hoje de gente para Jesus? Qual o legado que você deixou? Ou vai ser mais um hipócrita sentado no dia 24 para dia 25, dando beijos na bochechas amargos, presentes da mentira, fazendo com que o aniversariante não seja celebrado? Porque infelizmente, irmão, é duro, mas é a verdade. As festas natalinas não celebram o aniversariante. E a hipocrisia é o que mais reina ao invés do amor. Essa é a realidade, irmãos. Se não é na sua casa, se não é na minha, se não é na nossa, assim que deve ser, mas aonde for precisa mudar. Vamos fazer mais outros natais desse? Quem é celebrado aqui? Eu e você, ele não. Mas que negócio é esse, irmão? Então tá, quando eu for na sua festa, eu vou levar presente para tua filha, vou levar presente para o seu marido, vou levar presente para sua mãe, mas você não. O que você vai dizer? Curioso isso, eu faço aniversário e os outros que recebem presente. Feliz Natal, mas Jesus não nasceu na minha vida. Que doideira. Não é doideira isso? A gente celebra uma festa que o aniversariante não sentou na mesa. A base de regalias, de bebidas geladas, de peru, cheste, tender, e bacalhau à portuguesa, e castanhas e nozes. Gente, e a cadeira do aniversariante? Cadê ele dentro de casa? Eu quero ser celebrado dentro de vocês. É no coração de vocês que eu preciso nascer, eu preciso permanecer vivo. Sou eu que tenho que ser celebrado nas ceias, como vocês fazem com pão e com vinho. Vocês podem ter um momento de comunhão, mas celebre o aniversariante. Aí quando a gente fala, irmão, árvore de Natal, guirlanda e pai, bolas, meu irmão, me acha um texto bíblico que comprova que esses eram os rudimentos utilizados lá. Eu vejo mirra, incenso, isso eu vejo, numa manjedoura. Não vi ali luz, só uma, a estrela que brilhava, refletindo a estrela que nascia, a estrela da manhã, o sol da justiça, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o alfa e o ômega, o Senhor do universo. É Ele que nós vamos nesse momento celebrar, irmão. Não vim para frustrar o teu Natal, só vim para dar sentido para Ele. Porque por mais anos que você tenha na igreja, infelizmente às vezes você ainda celebra a Páscoa com coelho e Natal com bacalhau. Mas isso tudo, aí parece que está solto, lembra? Uma cultura católica, apostólica, romana, que invadiu e paganizou muitas das vezes exatamente os ritos que deveriam ser celebrados, porque quando você olhar para a Páscoa, você precisa olhar para a Pessa, que é exatamente a Páscoa judaica. E quais os elementos representam? Coelho e ovo? E chocolate? Então, irmão, nós estamos à véspera de um maior acontecimento que não aconteceu em dezembro, que isso fique claro, porque o clima não relata que aquele era o período de dezembro, em Belém, não era. Mas uma coisa eu quero dizer para você: você não precisa de mais nada, você só precisa de fazer uso de tudo o que você já tem. Faça missões agora quando você sentar com todo mundo na mesa. Não tenha medo, não seja covarde nem omisso, principalmente se a casa for tua para receber as pessoas. Minha casa, minhas regras. Aqui nós vamos celebrar Jesus de Nazaré. Quem quiser vem, quem não quiser fica.
aqui a glória é para Ele, a honra é para Ele, o louvor é para Ele. Está tudo desconectado? Tá não. A filha dela disse: eu não vou dançar para agradar ninguém. Aí agora no final do ano o que faz? Não, deixa rolar um champanhezinho, deixa rolar uns beer night, porque senão o parente não vem. Flexibilidade, irmão, está negociando. É esse o problema das permissividades nossas, irmão. O evangelho é mudança de vida e renúncia. Se estão te apresentando outra coisa, é bagunça. A verdade é essa, irmão. Celebre Cristo. Tem aquela mesa mais farta que você já teve, de uma ponta a outra do quarteirão. Deus seja louvado, com leitão, pururuca, com tudo que você puder. Mas quem é o aniversariante da festa? Não é o pinheiro, não é a guirlanda, não são as luzezinhas e nem as boletes penduradas lá, cada uma de sua cor. É Cristo. Porque não adianta ter nada disso dentro de casa e vazio de Jesus. Porque bolas e guirlandas e pinheiros não te salvam. Pelo contrário, ainda podem te paganizar ainda mais. Porque você tira a glória. Lembra que eu falei aqui no início? Fomos feitos para glorificar a Ele. E colocamos glória nas demais coisas. E ainda colocamos um gordinho, velhinho, ou verde ou vermelho, dizendo: roedor de unha, ho, ho, ho. Ah, eu acho tão lindo. Ah, pai, tem gente que acha o inferno também uma maravilha. A sua beleza, aquilo que você acha, é respeitável, irmão. Desculpa, mas essa é a realidade. Tem gente que acha o adultério bonito, um pino de cocaína bonito, um baseado de maconha bonito, a mulher dos outros bonita, prostituta bonita. Desculpa, mas nós viemos aqui foi para adorar Ele. Que nós louvemos a Ele, que nós façamos com que o nosso legado em nome dEle fique nessa terra, que façamos missões aonde Deus nos colocou, para que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Não negocie valores, não negocie princípios, viva o Evangelho, renuncie o pecado, abra mão daquilo que não te edifica. Essa é a mensagem que Ele disse para os discípulos, não é para qualquer um não, mas todo discípulo recebeu essa missão. Eu encerro dizendo: se você diz eu sou discípulo, então você já sabe qual é a sua missão. E não é por falta de ouvir, é falta de praticar. É falta de praticar. Você pode ficar de pé para a gente orar? E uma das coisas que precisa sair do nosso coração chama procrastinação. Sabe quando você vai começar a fazer missões? Hoje. Amanhã é outro dia. É hoje, o dia da gente começar a mudar é hoje. Sabe? É hoje. É hoje que a gente vai começar a pregar o Evangelho dentro de casa, para a vizinhança. Às vezes eu fico pensando, e eu falei aqui na igreja no domingo passado que meu pai foi batizado. Eu recebi essa profecia da parte de Deus 20 anos atrás, irmão. 20 anos atrás. Deus disse que ia salvar toda a minha família e não me disse quanto tempo isso demoraria. Mas eu vivi e tenho dito para a igreja, eu vivo sobre a palavra de Deus. Se Ele disse, eu caminho, porque tem o chão, que é a palavra dEle. Talvez você já esmoreceu, não está acreditando mais que Deus salva o teu tio pinguço, o teu pai herege e o que quer que seja. Se Deus lançou essa palavra, continue acreditando, porque Deus vai salvar. Talvez você olhe para você e não acredita que você seja o canal suficiente o bastante para Deus salvar toda a sua família. Deixa eu dizer um negócio para você: caminhe que Ele tira as pedras. Vai lá para ser canal, vai lá para fazer a vontade de Deus, e Deus vai fazer a história na tua vida. E eu tenho certeza que eu estou ministrando aqui para corações de pessoas que vão ter uma oportunidade nesse dia 24. Deus vai proporcionar encontros extraordinários e você precisa aproveitar, porque se você jogar fora essa palavra, aquilo que Deus te confiou, que vai ser cobrado de você, você vai deixar passar. Porque
Quero encerrar dizendo para você, não seja alguém que amanhã ou depois vai dizer, mas Deus, o Senhor falou que ia salvar fulano, que ia salvar Bertano, que ia salvar ciclano, e eu não te dei a oportunidade naquele Natal, do dia 24 para o dia 25 do ano de 2023, que você se sentou na mesa, se saboreou dos manjares, mas não pregou o meu evangelho. Lembra quantas vezes você pôde ligar com o seu telefone, mandar um WhatsApp, falar do meu amor livremente, mas você simplesmente falava lá de baboseira. Viu quanto foi o jogo? Ganhamos a Copa América, ganhamos o Campeonato Carioca, ganhamos o Campeonato de Botão. E aí? As almas estão perdidas, irmãos. E aí eu encerro com uma palavra que Deus colocou no meu coração. Meu filho, morrer é simples, difícil é viver a vida. Porque a forma com que você vive determina quando você morre, para onde você vai. O difícil é viver a vida conforme a gente deve. E a renúncia, irmãos. Lá em casa, minhas regras. O meu Natal glorifica a Deus. No pouco ou no muito, que o Senhor seja glorificado. Não vai me receber porque eu bebo? Não vai me visitar porque eu não bebo? Se ligou? Por que eu tenho que te receber bebendo e você não pode me visitar sem que beba? Engraçado, né? Eu quero orar com você, irmão. Nós temos uma oportunidade nesse dia 24 de fazer missões, irmão. Nós temos uma oportunidade nesse dia 24 de pedir perdão, irmãos. Nós temos uma oportunidade nesse dia 24 para o dia 25 de encontros que Deus vai proporcionar, de trazer e gerar abraços de cura, de olhar nos olhos e ver Jesus começar a nascer no coração das pessoas, da gente verdadeiramente presentear com o amor de Cristo. E que 24 vai ser esse extraordinário. Acho que a gente nunca viveu um 24 para 25 igual Deus vai proporcionar viver, cara. Deus vai proporcionar você colocar na mesa, prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Vem para cá, porque o que eu tenho, eu vou transbordar sobre a tua vida. Agora é fácil você deixar um monte de gente de fora. Traz, irmão. Deus está salvando as pessoas. E sabe como Ele está fazendo isso? Através da sua vida e da minha vida. O Espírito Santo de Deus que está sobre a tua vida vai salvar pessoas. Eu quero orar com você, irmão. Mas a gente não pode orar sem propósito. E o nosso propósito hoje é: Deus me proporciona todos os dias ser um ganhador de almas. Sua oração, coloque essa palavra. Eu tenho pedido isso a Deus. Eu tenho mudado algumas orações minhas. Senhor, me proporciona ser um ganhador de alma. Eu não sei como o Senhor vai fazer, eu não sei aonde o Senhor vai fazer, eu não sei de que forma o Senhor vai fazer, mas eu não posso ser estéril, eu tenho que ganhar almas. Eu queria que você orasse nesse momento, falasse isso com Deus. Se Ele hoje te chamasse e pedisse para que você se apresentasse e apresentasse os frutos para Ele, o que você teria no seu cesto? Pai, em nome de Jesus, perdão. Nos perdoe como igreja. Nos ajude a entender que assim como teus discípulos perderam o foco quando o Senhor foi assunto aos céus, na verdade, quando levado ao sepulcro e a vida foi lhe tirada, a esperança, a tristeza, elas acabaram, Deus, cessando no coração dos teus próprios discípulos. Ficaram confusos, se reuniram, talvez até mesmo na busca de um autoconsolo. Mas o Senhor, por tua infinita misericórdia, ressuscitou, a pedra arrancou, e aos teus discípulos se apresentou e disse: filhos, ide e pregai o Evangelho, porque eu vos capacitei para isso. Eu habito dentro de vocês, para que vocês sejam luz do mundo e sal da terra, para que falem do meu amor, da minha graça e do meu favor, para que o perdido seja encontrado em mim, o enfermo em mim seja curado, o cativo em mim seja liberto, o
perdido em mim seja salvo. Vai e dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, agasalha aquele que tem frio, dê a assistência necessária ao órfão e à viúva, receba bem o estrangeiro, de graça recebeste, de graça dai, ide pregai o evangelho a toda criatura, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Vá, ousadia, autoridade, unção, eu derramo sobre a vida de cada um de vocês. Não caminhem sozinho, vão em dois, porque se um cair, o outro ajuda a manter-se de pé. Vai, ganhe almas, eu estou voltando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, o nosso verdadeiro Natal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encoraje e proporcione encontros extraordinários que vão mudar vidas, casais e famílias. Que a nossa vida seja um legado nessa terra, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus, para a glória de Jesus. Você pode aplaudir Ele, você pode glorificar a Ele.